Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como estão acostumados também que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje nós temos uma convidada, é a Valéria Amorim, ela que por muitos anos aí já comanda a força-tarefa do município de Guarujá, e agora atua como secretária adjunta da Secretaria de Defesa Social e Convivência e também, por conta das férias do titular, o senhor Antônio Viana, no momento a Valéria está respondendo interinamente pela Secretaria de Defesa Social e Convivência. Muita honra a entrevista à secretária Valéria, obrigado pela presença, deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador antes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Tá certo, Valéria. Uma coisa que acabou ficando sob a responsabilidade da Secretaria de Defesa Social, que é um drama aí diário das pessoas que se locomovem, que precisam se locomover de Guarujá a Santos, questão da fila da balsa. Caiu no seu colo essa situação. Como é que tá a atuação da Prefeitura e da Secretaria nesse sentido, Valéria? Exatamente. Não é uma competência da Prefeitura de que forma se efetiva a travessia. Mas a fila da balsa, ela acaba sendo uma competência nossa por estar no nosso solo. Certo. Então a gente percebe que existia uma grande demanda de reclamação das pessoas que se queixavam, além de ficar na fila, presenciar outras pessoas passarem à sua frente. Entendi. Que são os famosos os que furam a fila. Então, aquele péssimo hábito peculiar, né, de querer levar vantagem. Exatamente. Então, dessa forma, quando a gente montou a estratégia da Operação Verão, a gente já sabia que na Operação Verão a fila da balsa, ela se intensifica. Então, nós montamos um plano de ação, elencamos os pontos que eram de maior estrangulamento. Então, por exemplo, o trevo do Santa Rosa ficou fechado durante toda a Operação Verão, a Ultragás está fechada definitivamente e dessa forma a gente diminuiu os pontos de estrangulamento. Os outros pontos nós acabamos monitorando com guardas municipais que ficaram nesses pontos ou controladores de trânsito. Para moralizar a fila da balsa, que essa sim é uma competência nossa, foram lavradas nesse período aí 1.038 multas, quase 18 por dia. Por conta de fura-fila? Por causa de fura-fila. Então são R$127, 5 pontos na carteira, e aí as pessoas começaram a entender que há que seguir a regra. Então hoje já está bem menos tenso, mas até para dar aqui uma satisfação, a prefeita fez um ofício, entregou na mão do vice-governador, e esse ofício fala sobre isso, sobre os problemas que causam o impacto da fila. Esse impacto, ele causa não só o usuário, mas ele impacta os comerciantes, os moradores daquele bairro e a segurança. Entendi. Então a nossa preocupação é muito grande. Porque aí forma-se uma fila ali, fica um transtorno danado, né, na Avenida Ademar de Barros, apesar dessa excelente medida que foi feita já há algum tempo, que a inversão ali do lado, né, da fila. Mas é como você falou, até problema de segurança, né? Porque é sempre no horário de pico no final do dia, né? Ou é de manhã bem cedo, a hora que as pessoas estão indo para o seu serviço, ou é no final do dia. E aí as pessoas ficam vulneráveis ali na fila. Então, nesse ofício, a gente só não questiona por que não tem balsa em reserva, por que tem dia que trabalha com 3, 4? A gente propõe soluções de baixo custo que vão minimizar o impacto viário. Que tipo de solução? Por exemplo, a gente tem a área de preferência, que ela poderia sofrer certa intervenção, por exemplo, mudar ela para fila dupla lá dentro da balsa. Por exemplo, Antônio Correia, que podia ser melhor sinalizada, deixar ela em fila dupla, ali naquele pedacinho da Antônio Correia, que eles entram para a preferência, e assim você diminui o impacto do transporte público, porque é o único caminho que o ônibus tem para chegar no terminal. Então você está falando de milhares de pessoas impactadas. Você tem, por exemplo, a instalação de barreiras físicas no final entre quem vai para a fila da balsa e quem vira para o terminal. Você coloca aqueles chamados pirulitos e aí não vai ter ninguém tentando forçar a entrar, porque não tem uma barreira física ali. Então são diversos sinais luminosos instalados durante toda a via, informando em qual rua que a fila se inicia. Então, a gente que trabalhou ali em loco vários dias, a gente propõe certas ações de baixo impacto e que vão melhorar a vida do usuário. Valéria, deixa eu te perguntar, mas a organização ali, por onde que vai a fila, essas coisas, precisa da Dersa para decidir isso? Precisa da anuência do governo do Estado?
Então, Valdir, o problema é, por exemplo, o Sem Parar, ele está instalado, quando você vai para Santos, só tem um lado só dos dois Sem Parás instalados. E aí isso causa uma confusão para quem não conhece. Verdade, Eles podiam colocar um Sem Parar de cada lado. Entendi. Assim a fila abriria em leque. Hoje ela acaba estrangulando para um lado só. E outra coisa, a gente tem que... cada um que arque com a sua competência. Então, a Dersa é sim o polo gerador de tráfego para aquela área. Verdade. Então, esses orçamentos têm que partir deles. Não é justo, além de eu gastar com todo o efetivo que eu gasto naquele local, eu ainda ter que pagar o emplacamento para assessorar a Dersa. Então, a gente está pedindo nesse ofício que ela faça a sua parte. Inclusive a parte de despesa, né? Exatamente. Então é por isso que a gente está tentando conversar em conjunto, porque sim, eu preciso de um funcionário treinado para trabalhar no horário de pico. Sem pico eu trabalho de um jeito, em horário de pico eu trabalho de outro. Então, mas esse ônus tem que ser deles. Agora, esse documento foi entregue ao vice-governador. Logicamente, como é da Baixada Santista, é uma pessoa que conhece bem esse drama, né? E houve uma receptividade boa? Então, a prefeita entregou em mãos ontem, ela aproveitou esse ofício, em primeiro momento, seria entregue somente ao governador. Mas a prefeita, percebendo que ia ter um encontro pessoal com o vice-governador, e como você disse, ele é da Baixada, então ele sabe do que se trata a Fila da Balsa, ela então fez ele em duplicidade. Ela entregou em mãos e conversou com ele, e no outro vai ser enviado ao governador. Então, a nossa intenção é realmente provocar uma conversa para que a gente consiga, juntos, construir uma melhor trabalho para o usuário. Agora, cá entre nós, né, é uma incongruência, né? A prefeitura ter que disponibilizar funcionários que poderiam estar tratando de inúmeros outros assuntos aí, para cuidar de um problema, um tráfego gerado por uma empresa que fatura, né, Valéria? Então, é o que a gente conversa, né? Eu vou atravessar, em média, 23 mil veículos. Eu posso atravessar 23 mil veículos em 1 hora, ou eu posso atravessar em 23 mil veículos em 3 horas. Se eu atravessando, eu estou ganhando. Mas, para nós, o que importa é a qualidade de vida do usuário. Né? Às vezes, você não está indo só para passear. Você vai ao médico, você tem compromissos de trabalho, então a gente se preocupa com isso. Por exemplo, nos dias de muito pico, nos dias que se instala o caos, por exemplo, um dia que tem 3 balsas funcionando é o caos. Então é o comandante da polícia que já me liga, o coronel Rogério liga desesperado, porque ele sabe que vai ter ocorrência policial naquele local. Então não é justo com a nossa cidade eu onerar as forças de segurança que poderiam estar prestando um serviço relevante em outro local, porque a Dersa, que é o polo gerador de tráfego, complica a nossa vida. Qual é o tipo de ocorrência assim, mais comum, assim, de acordo com o diagnóstico da segurança? É o roubo. Né? É o roubo, porque a pessoa está ali dentro do carro, ela está vulnerável. Vulnerável, é. E aí ele... Preocupada se a fila anda, se a fila não anda. Exatamente. Então, assim, e isso nos preocupa muito. Porque você passar pelo estresse de acordar de manhã e sua bicicleta não está no quintal, já é um estresse. Mas você sofrer aquela agressão no momento, você está presente, é um trauma. Então, é motivo de grande preocupação nossa. Agora, 10h60, né, como você falou, né, os 10h60 cai certinho ali na hora. Mesmo que o camarada demore 3 horas para atravessar, ele vai pagar 10h60. Deveria ter desconto, né? Deveria ter desconto, né? A gente tem uma imagem para mostrar aqui recente, Fábio, da fila da balsa. É uma... Fábio. Uma imagem... Oi? Caiu aqui. Ah, minha conexão caiu. Vamos lá. Eu arrumo aqui. Só para mostrar, para ilustrar assim, a gente poder ilustrar, né, o que a gente está falando, né, que na verdade a imagem é só da chegada ali. Consegue agora, Fábio? Não. Ainda não, mas eu vou puxar uma aqui. Ah, tá bom. A gente vai colocar, a gente vai mostrar uma imagem aqui só para ilustrar esse transtorno que, para falar a verdade, 10 entre cada 10 pessoas que ou moram em Santos e trabalham aqui, ou vice-versa, ou como você falou, muitas vezes a pessoa vai procurar um serviço médico mais especializado em Santos, e é uma reclamação recorrente, né, do cidadão de Guarujá, né? Tem que pagar para sair e ainda recebe um serviço de qualidade duvidosa, né? No nosso juízo, isso. Valéria, agora é importante esclarecer isso para o telespectador, aquele que gosta de levar vantagem em tudo, né? Aquela coisa nossa, bem típica do brasileiro, né? Da lei de Gerson, né? Que falava antigamente.
A multa é de quanto que você falou? R$ 127,00, 5 pontos na carteira. Se o guarda, o guarda visualizar um cidadão, um fura-fila, ele já autua? Porque a autuação é por desobedecer a ordem do agente de trânsito. Certo. Então o agente de trânsito vai lá e solicita que ele saia. Se ele sair de imediato, ele não será autuado. Agora, se ele insistir em permanecer, ele será autuado. Agora, só para ilustrar, que tipo de atividade, por exemplo, que a Secretaria se vê prejudicada por conta de ter que deslocar funcionários para esse tipo de serviço? Por exemplo, as rondas escolares. É. Porque é o horário onde as crianças estão saindo da escola, Pois e aí é. muitas vezes eu deixo de colocar em alguma escola que eu podia estar prestando um serviço de segurança, e eu tenho que tirar para colocar na fila da balsa. Isso é traumático, né? Quer dizer, a gente acaba deixando as crianças aí vulneráveis por conta de cuidar de fila de balsa. Não é fácil, não. Tem imagem, Fábio? Se não, deixa para lá. Vamos mudar de assunto com a Valéria aqui, que nós temos vários assuntos para conversar com ela. Valéria, a segurança, dá para fazer um balanço aí da nossa temporada de verão? Como é que foi? Em relação à força-tarefa, em relação à secretaria, a operação delegada funcionando bem? Exatamente. Eu acho que a atividade delegada foi um divisor de águas para o município, né? Então, é uma história antes da atividade delegada e agora depois da atividade delegada. Certo. Eu consigo não onerar tanto a Polícia Militar, então eles saem de manhã um planejamento e eu não venho a atrapalhar esse planejamento, porque eu já tenho os policiais que estão prestando serviço para a gente. Certo. Então, eu estou falando aí durante a Operação Verão, 563 atendimentos de som abusivo. Né? Então, e todos Isso é esses... aquela festinha em casa, aquele churrasco? Então, a gente vê hoje que 54% do meu atendimento é em residência. E aí nós temos os bairros campeões, né? Jardim Virgínia é onde mais tem, porque são casas grandes, né? São casas amplas, quintal grande, que eles alugam para fazer o evento irregular. Certo. Então agora eu estou com uma pessoa, por exemplo, que eu acho que ela já pediu para todo mundo, porque ela teve todo o material dela apreendido. Ela alugou Certo. uma casa, a partir do momento que ela aluga a casa, descaracterizado a residência e caracterizado como comércio. Então, esses pseudos advogados que orientam, dizendo que é uma invasão de domicílio, não é. A partir do momento que tem uma relação de comércio, é caracterizado como comércio, sim. Certo. E a força-tarefa apreendeu o som e as bebidas. Como se fosse um bar que comércio. estivesse atrapalhando a Exatamente. convivência. Com a gravidade que a gente todas as vezes falam aqui, de o que esse adolescente faz dentro de uma casa, Certo. que a gente nem sabe que existe aquele comércio, porque é uma residência. Então, foi sim aplicada a multa, foi apreendido o som, e toda a bebida foi apreendida. Certo. Então, a gente tem atuado, o Jardim Virgínia é o campeão, depois vem o Acapulco, Pernambuco, por incrível que pareça. São só os bairros de classe média alta. Então, depois Enseada e a Vila Edna também. Então, assim, a gente realmente atende em todos os lugares. Eu estou com um pistão concentrado agora ali perto do Cavariani, que eu te garanto que tem vida curta. Porque a gente vai atuar firmemente naquele Cavariani pistão. fica... Colégio Cavariani ali na São Jorge, Na no São final Jorge. da São Jorge, né? Uma comunidade extremamente tranquila, pessoas que vivem lá há 50 anos e que mudou a vida de todo mundo ali porque se instalou um pistão. Não vai ficar. Para quem não sabe, pistão são aqueles bailes funk, né? Combinados pela rede social. Pela rede social. Né? Então, a gente tem atuado dessa forma. Da Operação Verão, ali no La Plage, onde também eles costumam ir para tentar cometer os seus delitos, foram 132 bicicletas apreendidas. Então, ontem até eu dei uma aula para os jovens exercícios da cidadania que estão se formando, e eu falei, todo mundo que anda de bicicleta é ladrão? Não. Claro. Óbvio que não, mas todo ladrão anda de bicicleta no centro. Então, como é que eu faço? Se esses roubos são sempre junto com agressão física? Como então, separar eu preciso o ser joio do rigoroso. trigo. Exatamente. Então, a gente precisa ser rigoroso. O Código de Trânsito fala que você não pode andar no calçado de bicicleta, que você não pode amarrar sua bicicleta em poste público, em árvore. Então, é dessa forma que a gente atua. A gente usa o nosso poder de polícia administrativo para minimizar o impacto que é o roubo. O evento roubo é o que mais nos preocupa, porque ele sempre vem com grave violência. Isso é no calçadão da Praia de Pitangueiras, que é onde a moçada fica mais concentrada ali, né? E a incidência de roubos e furtos tem sido muito... Tem diminuído mais e é gritante. Contra números não há argumentos. Claro, então, claro. O dia que você aborda todo mundo,
que você chama os pais, porque é o que os pais detestam, claro. A gente chama os pais para ir lá buscar os seus filhos, não tem ocorrência. Então, aí na Rua Rio de Janeiro, a gente tem, infelizmente, isso é sociologia, não é nem segurança pública, mas a hora que se encontra aquele jovem de grande poder aquisitivo com aquele jovem de pouco poder aquisitivo, há confronto, há conflito. E aí a gente teve a Rua Rio de Janeiro instalado o caos. E aí a hora que a gente começou a ser rigoroso com as bicicletas, com os ambulantes irregulares, eu aprendi na Rio de Janeiro 25 aparelhos de som nessa temporada. É muita coisa. E são aqueles aparelhos que o pessoal carrega? Às vezes desse tamanho, às vezes uma caixinha. Então, assim, a gente está até trabalhando junto com a comunicação da prefeitura, placas de orientação, dizendo que é proibido você ir para a praia com o som, porque já há no Código de Postura essa previsão. Então, a gente nada mais faz do que trabalhar com a previsão legal que já há. E a hora que você tira o som, tira o ambulante, você tira a ocorrência. Então, por mais desagradável que seja a nossa ação, ela tem uma razão de ser. É isso que eu ia até te cutucar, assim, no bom sentido da palavra, essa visão, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm uma visão, assim, da Força-Tarefa e da própria Guarda Municipal, assim, como um órgão chato, um órgão que reprime tudo e a todos, mas, na verdade, você se defronta periodicamente com uma situação esporádica ali, que acaba, como você falou, uma comunidade perto do Cavariani, está lá tranquila, lá de uma hora, da noite para o dia, começa a aparecer um baile funk na porta da sua casa. A gente costuma falar... Santa Rosa, né? Agora Rio Praça 14 Bis, como foi na Praça Posidônio. Exato. Então a gente percebe assim, quando tudo falha, o problema é da segurança pública. Certo. Então, realmente, a gente precisava ter políticas públicas voltadas para o adolescente, para ele poder interagir com seus amigos, para ele ter um ponto de ele se encontrar. Só que não dá para você falar para mim que eu tenho que fazer um evento na praça e que eu tenho que ver alguém aspirando loló. E que esse evento é saudável. Não é, Valdir. Claro. Não adianta você falar para mim que um pistão eles estão se divertindo. Não há nada de diversão nesse local. Existem crianças e adolescentes se embriagando e se drogando. Exatamente. Esse é o que acontece lá. Então, isso não há nada de divertido. Então, infelizmente, a gente tem que ser o divisor de águas. Porque quando existe uma diversão saudável, ele vai lá, ele vai escutar música, ele vai namorar, e ele vai embora para casa. Agora, não é o que acontece hoje. E é por isso que eu saio de 32% em ocorrência em comércio. Porque hoje os comércios trabalham de forma regular. Hoje eles se preocupam com o menor, hoje eles têm a VCB. Aí esse comércio não interessa mais. Porque o mais importante hoje é ter acesso à bebida e ao loló. Então, eu sinceramente, eu vou ser sempre muito mal vista. Mas até alguém que me convencer que o errado está errado, né? Mas você falou a frase-chave, né? Quando não funciona, né? Quando a sociedade não funciona a contento, né? Assim, aí é problema da segurança. E não me fale só de poder público, porque a gente tem pais extremamente omissos. Exatamente. Que não querem levantar de madrugada para buscar o seu filho de 13, 14 anos que está alcoolizado. Então, não é só você falar que está tudo errado. A grande verdade é que todo mundo quer mudança, mas não quer ser a mudança. E aquele trabalho que você, na última entrevista nós conversamos, que você chamou os pais para exatamente isso que a gente faz. Eles ficam ali na van da polícia, e aí a gente vai telefonando, hoje todos eles têm, né? E liga aqueles pais que vêm buscar, assina o seu termo ali e sai. Agora, aqueles que não vêm, a gente manda para a casa de acolhimento, que é o que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eles ficam abrigados lá até que o seu pai ou sua mãe apareça. E aí é o Conselho Tutelar que vai tratar dali em diante. E tem aquele momento que você reúne os pais no Guaibê, você já reuniu? Faz tempo que a gente não faz isso, porque tem esse problema mesmo. Os pais hoje em dia, olha, eu vou faltar no meu serviço. É muito complicado. Né? Então, assim, cai para a segurança uma coisa que também não é só da segurança. Mas a gente faz aquilo que está dentro do nosso poder de polícia administrativa. Antes disso, né, você falou em políticas públicas para o adolescente, né? Você visualiza, você, uma pessoa que faz um diagnóstico, tem uma visão concreta assim, da sociedade como um todo, você visualiza assim, alguma coisa que o poder público pudesse fazer para evitar isso, para oferecer alguma opção que suprisse a necessidade desses hábitos, desses eventos perniciosos, assim? Então, a gente já estuda isso há bastante tempo. Então, primeiro, eu acho que a gente já tem que tentar não perder os que estão vindo. Então, esse acesso à escola
a polícia, a guarda, as forças de segurança estarem dentro da escola, eu acho inevitável. Por quê? Porque ele tem que me ver como uma pessoa amiga dela, claro, não inimiga dela. E só esse convívio, só essa aproximação é que vai fortalecer isso. Então a gente tem que ter trabalhos dentro da escola, conscientização dentro da escola. Não dá mais para trabalhar a segurança pública como um problema apartado. Eu tenho que estar dentro do esporte, tanto é que nós temos o projeto social lá, da guarda, que interage com diversas crianças. E nós temos vários deles que a gente escuta assim: quando eu crescer eu quero ser guarda. Então esta é a ideia. Um novo modelo. Exatamente. Eu tenho uma filha que ela foi apaixonada por uma professora. E quando ela teve aquela professora, ela falou: eu quero ser professora. Então é óbvio que o espelho, ele acaba chamando você para aquela profissão. E abre um leque para você. Eu não posso mais ter esse distanciamento. Isso criou um abismo que só fortalece o lado do crime. Então, agora, quanto o poder público hoje? Hoje eu tenho que abrir oficinas, como eu tenho a cultura, oficinas de hip hop, oficinas para eles criarem sim, para eles extravasarem sim. Isso é você ter dentro. A gente tem que ter um centro comunitário extremamente atuante, como a gente tem vários centros comunitários que fazem aula de dança, que você trabalha a cultura, as habilidades naturais daquela criança. Então, só trabalhando dessa forma muito firmemente é que a gente vai conseguir disputar um pouquinho ali com o crime. Do contrário, não vejo solução. A gente está precisando fazer um intervalo comercial, mas eu queria, só para não perder o fio da meada, só para tirar uma dúvida, por exemplo, a casa que é alugada, como você bem falou, ela vira uma relação comercial, ela é alugada para eventos, para festas, e tem os equipamentos apreendidos, equipamentos de som. O sujeito que anda com aquele aparelhinho perturbando o sossego alheio, também tem um aparelho apreendido. Qual é o procedimento? As pessoas podem conseguir reaver seus equipamentos? Existem dois tipos de apreensão, rapidamente falando. Há aquela que é da contravenção penal, que vai para a delegacia. Essa, ele vai assinar um TC no dia da ocorrência e depois vai ser chamado no fórum. E aí o juiz vai dizer se ele tem que pagar uma cesta básica ou não, e o som é devolvido. E existe a apreensão administrativa, onde o fiscal, que são nossos grandes heróis, porque não é fácil para fiscalização, eles lavram uma multa por você, no artigo 151 do Código de Postura, produzir som acima do volume permitido. Você tem que recolher esta multa e pedir a retirada do equipamento em 15 dias, como fala a legislação. E aí você tira o seu aparelho de som, não tem problema algum. Entendi. Bom, a gente faz um pequeno intervalinho. O Fábio, para não ficar devendo a foto dessa, o Fábio conseguiu lá na internet, lá, a foto da... Pode mostrar a tua. A foto da fila aqui, ó. Olha lá. Esse é o caos que se coloca na cidade todo final de tarde e todo começo do dia, né? Aqui tá até light, né, Valéria? Tá até tranquilo, né? Porque, na verdade, essa hora já era para estar todo mundo fora do carro xingando Não é fácil. Você viu que tinha um carro ali atravessando. Porque ele não estava no sem parar, ele ia pro dinheiro. Então, é essa aquele confusão ali, que a gente tenta... Aquele que tá bem tá aqui, vendo? Né? Então, é esse estrangulamento. Todo ponto positivo vai melhorar o impacto viário. Então, são essas ações que a gente propôs. Verdade. Muito bom. Tomara que tudo dê certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com a Valéria. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a secretária interina de Defesa Social e Convivência, Valéria Morim. Ela que ocupa já o cargo de secretária adjunta e ocupa a interinidade da secretaria por conta do impedimento por férias do seu titular. Valéria, a gente estava no primeiro bloco falando muito assim da necessidade de oferecimento à juventude, né, e ao adolescente, o jovem adolescente, o ofertamento por parte do poder público de alternativas que façam com que essa juventude tenha opções e saiba como é que se diz, representar, assim, saiba compreender o papel do poder público. A Guarda Municipal tem programas específicos sobre isso, né? Tem, além dos projetos sociais, que são permanentes. Esportivos. Exatamente. Nós temos o projeto dos jovens no exercício da cidadania. Certo. Então, são jovens que são indicados pelo CREAS, pelo CREASPOP, por outros em vulnerabilidade? Equipamentos. Exatamente. Jovens em vulnerabilidade social. Certo. E o Mulheres da Paz também, que são mulheres da comunidade, que também se encontravam nessa situação, ou até de violência doméstica. Certo. Então, eles formaram um grupo de 127 pessoas e eles estão sendo capacitados, né, 2 meses de capacitação, para eles poderem atuar no poder público. Eles vão receber um salário, uma cesta básica, o que fala a lei, e eles vão trabalhar em diversas secretarias. Então, eles vão atender telefone, eles vão fazer serviços administrativos. E aí, nesta capacitação, a gente passa tudo isso de cidadania para eles, tudo o que é ser um servidor público, a legislação de um servidor público. E é uma experiência muito gratificante. Da outra equipe, nós temos um menino que veio de uma comunidade extremamente carente, e aí ele foi trabalhar com o nosso bombeiro, né, um guarda-vida municipal, e ele se encantou e ele falou que o sonho dele seria ser bombeiro. E aí, quando eu fui convidada para dar aula nos Guardas de Santos, eu encontrei com ele lá, ele já tinha passado no concurso da Guarda de Santos. Agora ele escreveu no meu Facebook que ele passou no sonho dele, que ele está fazendo curso para o guarda-vida na Polícia Militar. Então é isso, essa ferramenta que nós, poder público, devemos ser. A gente tem que oferecer alguma coisa de bom. Quando a gente se cala, a gente não oferece. E só resta a ele o que é oferecido lá na comunidade dele. Então essa é uma experiência muito bacana. Toda essa atividade é desenvolvida pela própria equipe da Guarda Municipal, a própria equipe, e há um processo de preparação, assim, psicológico. Exatamente. A gente tem uma equipe que já trabalha com os projetos sociais, né? Hoje ela é capitaneada lá pelo Quintério, e eles se dedicam demais, né? E aí a gente vai buscar profissionais que queiram colaborar. Então, todas as pessoas que dão palestras lá, elas são gratuitas. Então, a gente tem empresas que mandam o seu setor de RH lá e que vai conversar com eles, como é ser um profissional, como se comportar numa entrevista. Eles visitam vários equipamentos públicos. Então, eles têm uma visão mais ampla do município, seja equipamentos da cultura, seja equipamentos do esporte. Então, ele vai sair de lá um profissional muito diferente. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho. O assunto que eu queria também abordar com você, esses dias, recentemente saiu uma reportagem da regional, as autoridades de turismo regional, preocupados com a questão do trânsito de ônibus entre as cidades.
segundo alguns, o turismo regional poderia ser mais fortalecido se as cidades não tivessem restrições, cada cidade tivesse a sua restrição com relação a turismo de um dia, por exemplo. Como é que Guarujá está enfrentando esse problema do ônibus e van? Infelizmente, não há uma legislação metropolitana. Exato. Então, cada município legisla sobre o seu solo, porque é uma competência do seu município. O Guarujá, realmente, o turista de um dia, ele causa muito impacto. Certo. Para a segurança, para o ordenamento da cidade e para a área pública. Certo. A saúde pública, porque eles bebem demais, porque eles se envolvem em briga e, inevitavelmente, acabam parando no PAN. Então, tem todo um problema e a gente tem que ter um regramento. Certo. Então, a gente percebia que eles burlavam demais a entrada na cidade. Certo. E burlavam mesmo. Então, eles sabem o horário de que entrar, o horário que não tem a fiscalização. E aí, qual foi a ferramenta que a gente usou nesta temporada? A gente foi visitando as ruas, os estacionamentos, e pela placa dele, eu ia levantar, junto com o Dr. Marco Antônio, na Polícia Civil, a gente levanta o CPF, o dono do veículo, e a multa chega lá na casa dele. Entendi. E a multa é de R$4.000. Tanto para van quanto para ônibus. Se você entrar sem autorização. A autorização é muito mais barata. Então, a gente percebeu, eu não tenho essa informação, mas ela é muito, eu acho que se eu não salvo engano, são R$600. Certo. Então é muito melhor você pedir para entrar. E a hora que você pede para entrar, eu estou regrando. Eu sei qual estacionamento que você vai, eu sei quantos dias você vai ficar, quantas pessoas você vai trazer. Então isso é bom para todo mundo. Né? Então a gente percebe aí que de dezembro de 2014, a prefeitura tinha arrecadado 32 mil com autorizações. Em dezembro de 2015, com esse trabalho, aumentou para 55 mil. Foi um aumento de 72%. Quer dizer, melhorou até a receita. Melhora até a receita. Então, assim, você pega os fiscais que trabalham de noite, de dia, e para isso você vai pagar uma hora extra para ele. Mas o próprio trabalho dele já se paga. Claro. E isso é bom para o município. Isso é bom para que as pessoas venham, porque vai vir o turista que vai gastar no seu carrinho de lanche, que vai gastar no restaurante da cidade. É muito ruim aquele turista que vem e ele já traz sua comida, seu combustível e tudo mais, e ainda usa o PAN. Então, assim, infelizmente, é uma realidade que todos nós, todos os municípios da Baixada passam. E a gente precisa regrar de alguma maneira. Uso o PAN e eu ouso até, lamentavelmente, afirmar que muitas vezes emporcalham a cidade, né? Não estão nem aí, né? A cidade não é minha, não moro aqui mesmo, joga lata pela janela, deixa o lixo por onde passa, né? As ações da Força Tarefa não são muito bem vistas, porque a gente sempre vem com a regra. Geralmente a gente vem com o não, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar num município mais ordenado, e um município mais ordenado é um município mais seguro. A regra serve para isso, né? Para convivência social harmoniosa, né? Exatamente. Esse tipo de situação em dezembro, também na praia, por exemplo, também teve outras tem muita atuação da guarda, da Força Tarefa também na praia com relação às atividades esportivas, por exemplo, jet ski, aquele pessoal que quer jogar futebol na hora errada, tem muito disso também, teve muito disso. A gente atua bastante. O lazer náutico é uma atividade que nos preocupa demais. E a Força Tarefa sempre passa por isso. Quando aconteceu o problema do incêndio no Sul, as pessoas entenderam por que a gente era tão rigoroso com a AVCB. Porque o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro é a diferença entre o evento morte ou não. E a mesma coisa com o jet ski. Por que vocês são tão rigorosos? Porque aqui é muito chato, porque na outra cidade a gente anda e ninguém nos enche o saco, até que uma criança morreu em Bertioga. Exatamente. Então é por isso que a gente é tão rigoroso. Você pode se divertir, mas com segurança. Então a Marinha, como nós temos o convênio com a Marinha, e este convênio nos dá o poder de polícia para exigir documentos, para fazer autuações, encaminhar a Marinha, a gente trabalhou de uma forma tão alinhada que esse ano, só na temporada de verão, foram 280 abordagens em jet skis. Então, quando o cidadão descia ali na enseada, ele já sabia que tem uma tenda da fiscalização junto com a Guarda Municipal. Então, assim, os nossos grandes heróis esse ano, com certeza, a fiscalização trabalhou de uma forma muito, muito ativa. E a gente fez a apreensão de 4 jet ski. Então, isso é quase inédito, porque tinha sempre um jeitinho, uma conversa, pelo amor de Deus, não leva hoje. A Marinha foi extremamente rigorosa, confiou na nossa fiscalização, e essas apreensões de 4 repercute para 40, porque um conta para o outro, um fala na Marina, e eles começaram a respeitar as regras. E nós tivemos na Praia da Enseada ocorrência 0. A gente lamenta o que aconteceu na Praia do Pernambuco, que foi uma outra coisa, ele tem
alvará para a atividade que ele estava exercendo, mas a verdade é que aquele ponto de estrangulamento, onde tem muito banhista, tem muito banhista naquele lugar, é um lugar extremamente gostoso de você ir com criança, que o final da enseada é calminha a água, mas a atividade náutica ali ela é muito forte, né? Então são tratores entrando, jet ski entrando, e nós não tivemos ocorrência alguma naquele local. Então realmente é um ponto positivo da fiscalização que o Tedesco coordenou aí durante a Operação Verão. Quer dizer, pode andar de jet ski, pode ter a prática de jet ski, mas tem que ter regramento, porque, afinal de contas, aquilo é uma motocicleta dentro d'água. Causa problema, como a gente viu a morte da menininha, e aí não tem mais jeito. Tá certo. Valéria, esses dias também conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre a ausência de vagas de estacionamento na cidade de Guarujá, e eu sei que você tem uma boa notícia a respeito de Zona Azul. Finalmente. Finalmente. A Kathleen trabalhou bastante nesse processo, foi até desgastante demais. Há anos está para sair. E terça-feira passou, saiu no Diário Oficial a licitação, né? Então, cumprindo os prazos legais, se não ocorrer, não tiver nenhuma intercorrência externa, dia 6 de junho se abre essa licitação. E aí a gente vai começar o processo para instalar a Zona Azul na cidade. Acho que para o comércio, para o turismo, vai ser também um divisor de águas. Dá para imaginar já qual o modelo que foi pensado para isso? Então, Valdir, a gente pensou, a gente tem dois públicos muito diferentes. O público de Vicente de Carvalho, que vem para gastar no comércio, né, que vem para Thiago Ferreira, e a gente tem o público da faixa arenosa, aquele que vem para a praia. Então, a gente pensou em uma atividade na praia, um horário um pouco mais estendido, né? Talvez 4 horas, e a gente também pensou aqui na Thiago Ferreira que ele seja o mais rotativo possível. Entendi. Porque hoje as pessoas estacionam aqui, trabalham em Santos, estacionam, voltam no fim do dia. E aí a pessoa não tem como estacionar aqui na Thiago Ferreira. Certo. Ou o próprio dono do comércio vem, estaciona de manhã e não tira mais o carro. Eu não entendo essa relação. Né? Tudo bem. Então a gente pensou, a gente vai pensar tanto... A Avenida da Praia a gente tem um projeto bem legal, porque a mobilidade urbana é uma necessidade que interfere na segurança pública. É por isso que o trânsito está dentro da nossa secretaria. Então, de repente, a Avenida da Praia ali de Pitangueiras ser contemplada com uma ciclofaixa, né? A gente colocar os carros para estacionarem nas ruas do lado e liberar esses carros para ficarem talvez 4 horas, 5 horas. Isso aí a gente vai construir com a população. O processo licitatório ainda não impõe esse tipo de regra. A regra vai ser imposta depois da Tem um termo de referência, esse termo de referência é bem genérico, a empresa chegando, aí nós vamos trabalhar com essa empresa e montar. O importante é que agora essa licitação está na rua e a gente comemorou demais isso. Finalmente, né? Finalmente. Agora, legal essa diferenciação, né, entre Guarujá e Vicente Carvalho, né? Porque isso é necessário, né? Não dá para ter a mesma regra em situações distintas, né? Cada cidade tem a sua, cada bairro tem a sua especificidade. Então, por exemplo, o Trevo do Santa Rosa não vai dar para eu trabalhar como eu trabalho o Thiago Ferreira. Claro. Porque quem vai ali vai para o lazer, vai ficar algumas horas. Então, não tem coerência eu colocar 1 hora só. Porque ele vai sentar num barzinho, ele vai conversar, ele vai precisar de um pouco mais de tempo. Claro. Então, é importante a gente construir isso com os comerciantes, com a SEG, com os consegues, né? Nada tem que ser imposto, a gente tem que construir. Todos juntos. 4 horas de praia tá bom, hein? Não, eu acho. Gostei. Valéria, infelizmente é aquele negócio, né? Eu ficaria aqui horas aqui conversando o quanto eu sei que você tem de propriedade nesses assuntos que se referem à ordem social, que é muito legal, né? A gente saber que tem ordem para... que vive a ordem. Muita gente não gosta da força-tarefa, muita gente não gosta da guarda municipal. Não gosta de mim. Não gosta de você, briga com você. Aquela hora, quando eu coloco no Facebook, sempre tem um ou outro que fala, que programa tão legal, que entrevistando essa Valéria. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas você está sempre convidada a vir e fazer qualquer tipo de esclarecimento a qualquer momento. Antes de terminar, deixa o espaço para você dar uma última mensagem ou alguma coisa que eu não tenha tido, não tinha feito a pergunta. Eu quero só falar sobre o monitoramento de invasões, a gente continua, certo. A gente fez a reintegração no Cantagalo e a próxima reintegração será na Maré Mansa. A gente tem projetos lindíssimos habitacionais para aquele lugar, inclusive para funcionário público, certo. Então não tem como a gente escolher, a gente tem que escolher aquilo que é certo.
né? Agradeci a equipe que está me substituindo, porque agora eu fui para a secretaria, mas eles continuam lá firmes e fortes, e eu agradeço muito, porque sem eles a gente não chegaria em lugar algum. Você deixou um pezinho lá, né? Deixa o meu coração, tá bom. Tá bom. Obrigado, Valéria. Eu que agradeço. Pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com a nova edição da Assunto Cidade. Até logo a todos.